Lucas capítulo 11, vamos ler dos versos de 9 a 13. Assim, a palavra de Deus nos diz nessa noite. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhes será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Vamos orar mais uma vez? Senhor, fala conosco, Pai. A gente está aqui para ouvir a Tua voz, não voz humana. A gente está aqui estamos aqui para receber alimento do alto, maná dos céus. Por isso, Deus, em nome de Jesus, que o Teu Espírito tenha total liberdade para agir aqui entre nós essa noite. Por favor, Deus, pela Tua infinita misericórdia, alcança o nosso coração mais uma vez. Que possamos sair daqui nessa noite transformados, renovados pelo poder do Teu Espírito Santo. Faz assim, Senhor, que haja um milagre entre nós, que haja um mover sobrenatural do Teu Espírito entre nós, que haja uma transformação de dentro para fora na nossa vida, Senhor. Que todo o nosso ser, o nosso universo, Deus, pessoal, seja transformado por meio da Tua palavra em nós. Que o Teu Espírito tenha total liberdade para agir nessa noite. Eu quero repreender nessa noite, Senhor, toda resistência, Senhor. Todo espírito contrário ao Teu, tudo aquilo que possa impedir, atrapalhar a aplicação da Tua palavra no nosso coração pelo Teu Espírito, Senhor. Fala conosco em nome de Jesus. Quanto a mim, esse miserável pecador, usa-me nessa noite. Que eu seja apenas um instrumento Teu. Que eu seja apenas um vaso. Um vaso nas Tuas mãos, apesar de imperfeito, mas que possa cumprir o Teu propósito aqui nessa noite, Senhor, junto aos meus irmãos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, essa noite. Queridos, esse texto ele é muito interessante, porque esse texto fala da intensidade com que nós devemos pedir ao Pai pelo Espírito Santo de Deus. Olha que coisa interessante o que Jesus ele vai dizer aos seus discípulos. Por isso eu lhes digo, peçam, busquem e batam. A ideia que me passa nesse texto, ao ler, sobretudo esse verso, é que Jesus está falando de uma intensidade que precisa haver na nossa busca pelo Espírito Santo de Deus. Porque é interessante, porque Jesus ele vai usar elementos naturais, ele vai falar de pão, ele vai falar de peixe, ele vai falar de ovo, ele vai falar de uma necessidade material, básica do ser humano, para chegar a uma necessidade muito maior que todo ser humano tem, que é a necessidade do Espírito Santo de Deus na sua vida. E ele faz um paralelo interessante, porque ele vai dizer o seguinte, se o pai de vocês, se os pais humanos, mesmo sendo maus, e ele faz referência à natureza pecaminosa, à caída de todo ser humano, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos, que dirá o Pai Celeste. Então, Jesus vai fazer um paralelo, vai falar de necessidades básicas, vai falar de uma insistência no pedido, e vai dizer, se um pai humano, terreno, garante o melhor para o seu filho, que é justamente o pão, o peixe e o ovo, o Pai Celeste também garante o melhor para os seus filhos, que é o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu dar uma notícia para você aqui nessa noite, talvez, não, com certeza, a coisa mais importante que possa existir
E talvez a coisa que a gente mais precise buscar, sobretudo à luz do texto que nós estamos lendo hoje, é a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A presença do Espírito Santo de Deus em nós vai nos garantir que nós não vamos andar perdidos e desorientados nesse mundo. Porque tem um detalhe interessante, né? Nós vivemos num mundo de milagres. Nós vivemos num mundo onde milagre acontece todo instante. O problema é que nós fomos perdendo a capacidade de perceber os milagres de Deus. Olha só, existir é um milagre. Viver num mundo como o nosso é um milagre. Voltar para casa é um milagre. Já percebeu isso? Já percebeu que fazer o bem, ou melhor, existir o bem é um milagre? Às vezes, né, algumas pessoas que questionam a Deus entram por um caminho de questionamento que é o seguinte: como é que Deus existe com tanto mal no mundo? Eu não acredito em Deus. Vocês pregam um Deus de amor, vocês pregam um Deus bondoso, mas olha para o mal no mundo. Sabe o que essas pessoas não percebem? Essas pessoas não percebem que o problema não é questionar o mal no mundo, mas ainda questionar o bem no mundo. Eu explico. Porque no mundo como o nosso, rebelde, que se afastou do Criador, que entrou em expressa rebelião contra Ele, impressiona-nos ainda o fato de haver bem no mundo. Porque sabe qual seria a regra? Deveria ser a regra? O mal reinar, e somente ele reinar, e não tem espaço mais para bem algum. A questão é diferente. O caminho é o inverso desse questionamento. Então, o bem existir, pessoas fazerem o bem para o próximo ainda, nós podemos dizer que isso é um milagre diário. Pessoas bondosas, com coração bom, isso é um milagre que acontece. Já percebeu que se relacionar é um milagre? Não comigo, né? Assim, você se relaciona comigo, eu sou um cara bom, né? Assim, né? Perfeito, né? Não tenho erros, né? Mas assim, um relacionamento no dia a dia, e a mulher sabe muito bem disso que eu estou falando, né? Então assim, tem jeito. Sabe o que acontece? Se a gente não tiver num ambiente de milagre, a gente não se relaciona. Relacionamentos interpessoais se tornam impossíveis fora de um ambiente de milagre. O problema é que nós vamos desacostumando com os milagres de Deus. Sabia que nesse momento, você e eu não estamos vendo, mas Deus está trabalhando no coração de pessoas que nós temos orado por elas há tanto tempo? Você fala assim: minha mãe, meu pai, meu irmão, eu oro há tanto tempo e nada acontece. Quem disse? Quem disse que não está acontecendo? Quem disse que o Espírito Santo não está minando as existências dia após dia? Quem disse que a graça de Deus não está convencendo essa pessoa dia após dia? Quem disse que o poder de Deus não está se manifestando para ela dia após dia? E nós vamos perdendo a capacidade de ver o sobrenatural de Deus na história. Sabe por que esse vaso está aqui? Por uma razão muito simples, né? Não sei se você percebeu que às vezes a gente sonha... Vou dar um exemplo de um vaso, né? A gente chega num shopping, chega numa loja dessa de decoração, de arte, né? Quem curte esse negócio de casa, de arrumação, e você vê um jarro muito bonito, um quadro muito bonito, e você sonha com aquele jarro, você sonha com aquele quadro, você idealiza o lugar que você quer botar aquele negócio na sua casa, e você compra lá num belo dia, fazendo um sacrifício financeiro, você vai lá e compra o tal sonhado jarro. E aí, você vai para casa, aí você pensa num lugar estratégico para aquele jarro. Você pensa num lugar de quase honra para aquele jarro tão sonhado. E você bota o bendito jarro no centro da sala. É grande um pouco aquele ali para ficar no centro da sala, mas tudo bem. E você bota o jarro num lugar estratégico. E você olha para aquele jarro, você ama aquele jarro, você gosta daquele jarro. Aquele jarro para você tem uma coisa especial, você gosta dele, você curte ele. Mas tem um problema, o tempo vai passando. E aquele jarro, muitas vezes imenso e bonito, que você sonhou e idealizou espaço para ele, com o tempo esse jarro passa a se tornar algo comum para você. Chega um dia que você abre a porta de casa e você olha para aquele jarro e você sequer consegue perceber a presença dele na sua casa. Sabe por quê? Porque você se acostumou com a presença dele ali. Algo que você sonhou, algo que você desejou, algo que você foi atrás, conquistou e buscou, algo que para você no início era tão tremendo, que te impressionava tanto, com o tempo se tornou algo simplesmente familiar.
você deixou de perceber algo que um dia foi tão importante para você. Aí, você convida um amigo para jantar. Tipo o jantar gostoso que a Adriana fez pra gente lá ontem, né? Tava muito bom aquele jantar, viu, Adriana? Quero de novo. Aí o amigo chama você para jantar. Você vai na casa de um amigo jantar. Aí você chega lá, abre a porta, a primeira coisa que você vai ver, o que é? O jarro. O jarro está ali. O jarro não saiu dali. O jarro continua no mesmo lugar, impressionando, bonito. O problema é que o tempo acabou fazendo com que a gente deixasse de perceber a presença dele naquele lugar. Nós deixamos de perceber, mas as pessoas que vão chegando, elas têm a capacidade de perceber o jarro que se encontra ali. Meus irmãos, nós precisamos saber que esse jarro, ele simboliza, ele representa justamente a atuação de Deus no mundo, o que está acontecendo. E o que nós precisamos, e a ideia de Jesus nesse texto, nós precisamos da presença do Espírito Santo de Deus, para que nós consigamos ver o que Deus está fazendo no mundo, o que Deus está fazendo na história, o que Deus está fazendo ao nosso redor, e o que Deus está fazendo na nossa própria vida. E tem um detalhe, e nós precisamos fazer perceber e saber o que Deus está fazendo na história, perto da gente e longe da gente, para que nós possamos nos posicionar na direção que Deus está indo. Tem um detalhe, né? Muitas vezes, a gente não vai para onde Deus está agindo. A gente não segue o caminho que Deus está nos chamando para seguir, porque a gente não consegue perceber o que Deus está fazendo na história. O que Deus está fazendo no mundo. Então, é por isso que muitas pessoas inteligentes e bem-sucedidas, algumas vezes, em algumas áreas da sua vida, ficam andando em círculos sem sair do lugar. Porque, meus irmãos, não adianta, sem a presença do Espírito Santo em nós, sem a iluminação, como nós vamos ver daqui a pouco, do Espírito Santo de Deus na nossa vida, nós ficamos andando em círculos sem sair do lugar, porque a gente não consegue saber o que Deus está fazendo. E isso faz com que nós andemos numa escuridão, fiquemos andando em círculos, num mundo árido, num mundo perigoso, num mundo hostil como o nosso, o mundo que nós vivemos. Você consegue perceber por que Jesus foi tão enfático a dizer: peçam o Espírito Santo, busquem o Espírito Santo, batam a porta, insistam. A ideia é a seguinte: não deixem de pedir, não deixem de clamar. E aqui vale a pena uma explicação, é óbvio. Nós sabemos que quando nós nos convertemos, nós recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em todo aquele que teve encontro vivo com Jesus, verdadeiro com Jesus. Eu não estou falando aqui da presença ou da ausência do Espírito Santo em nós, porque nós já sabemos que, como eu já lhes falei, essa presença ela é real quando nós nos encontramos com Cristo. O que eu estou querendo dizer aqui nessa noite é que, a depender da busca que nós fazemos da presença do Espírito Santo de Deus, nós podemos viver nessa vida completamente alienados daquilo que Deus está fazendo. Não estou falando de céu. Se você entregou a sua vida para Jesus, o céu é garantido para você. Eu vi o Ariovaldo Ramos dizer essa semana, a gente fica na expectativa do céu, aguardando o céu, mas nós esquecemos que o céu já está em nós. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. A realidade futura do céu, nós sabemos que ela está aí. Amém por isso. Nós vamos para o céu morar com o nosso Senhor na glória um dia. Mas nós não podemos nos esquecer que o céu já habita em nós. Então, eu não estou falando de você não ter o Espírito Santo. Eu estou falando de uma influência, de uma direção, de um mover do Espírito Santo de Deus tal na vida da gente, que a gente consiga perceber o mover de Deus na história. E não se iluda. Sem essa manifestação do Espírito, sem essa inclinação, essa orientação do Espírito, nós não conseguimos perceber esse movimento de Deus na história e na nossa própria vida. Agora, o papel do Espírito Santo na Trindade e em sua relação com o mundo é justamente ele ser o administrador da graça de Deus na nossa vida. Isso aqui é interessante, sabe por quê? É interessante porque a gente tem uma visão de Deus, né? Eu sei que essa questão da Trindade é muito complicada para alguns. Muito aqui no meio presbiteriano, vou dizer da minha realidade, não vou dizer de outras, mas como é que funciona muitas vezes, né? Nós entendemos Deus e vemos Deus como sendo Pai,
o Criador de todas as coisas, não é verdade? Oramos ao Deus Pai, é um Deus amoroso, um Pai amoroso que cuida dos seus filhos, e nós oramos a Ele. Nós vemos o Filho como sendo o Filho de Deus, que nos deu salvação, que morreu na cruz pelos nossos. E em regra, com relação ao Espírito Santo, a gente acredita nele porque a Bíblia fala que ele existe. É o que acontece no meio presbiteriano. É interessante porque não há sequer tanta ênfase no que diz respeito ao mover do Espírito Santo na vida do crente. O poder do Espírito Santo na vida do cristão. Entretanto, nós não podemos nos esquecer que toda manifestação de Deus na história é uma manifestação trinitária. Ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo, as três pessoas da Trindade agindo de forma poderosa para que o seu propósito eterno se cumpra na humanidade, na história como um todo. E aí o que nós sabemos, à luz das Escrituras Sagradas? Que o Pai, ele é o autor da graça, falando da graça de Deus. O Pai, o Deus Pai, é o Deus gracioso. O Filho é quem garante essa graça. Ele paga um preço para que essa graça possa acontecer na nossa vida. E o Espírito Santo, ele é nada mais, nada menos do que o administrador dessa graça. É ele que faz com que a graça do Pai, que foi garantida pelo Filho, possa ser aplicada na minha vida e na sua vida. É interessante porque quando você vai lá para o Gênesis, tem uma figura maravilhosa, que logo no início da criação, quando o texto diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Sabe qual é a ideia que dá? A ideia que dá é que o Espírito, ele estava sobre a terra, ainda informe, como uma galinha fica sobre os seus ovos, chocando os seus ovos, preparando a terra, preparando aquela realidade ainda informe, para que a palavra de Deus, o Logos, pudesse vir e construir tudo que foi construído na história, ou na criação. A ideia que dá é que o Espírito Santo estava ali, o tempo todo, administrando aquilo que aconteceria na sequência que foi a criação de todas as coisas. Muitos de nós acabamos tendo uma visão equivocada, reduzida de Deus, porque nós abrimos mão da presença, da influência, do poder, da administração da graça que o Espírito Santo de Deus faz na nossa vida. Não tem jeito, a Bíblia, como eu falei para vocês, apresenta Deus dentro de uma realidade trinitária. É Pai, é Filho e é Espírito Santo agindo na nossa vida. O Pai é o Criador, o Filho quem morreu na cruz pelos nossos pecados, e o Espírito Santo administra essa graça. E hoje, Jesus nos ensina a orarmos ao Pai, para pedirmos que a nossa vida seja completamente influenciada por esse Espírito que estava presente desde a criação do mundo, preparando o ambiente para que a palavra de Deus pudesse entrar e criar todas as coisas. Queridos, é interessante isso, porque o que Jesus está dizendo é que nós temos que orar ao Pai, temos que pedir o Espírito Santo, justamente para que a gente não perca a capacidade de ver o jarro na sala. Justamente para que a gente não perca a capacidade de perceber aquilo que Deus está fazendo na história. Sabe por que às vezes a gente murmura tanto? Sabe por que você murmura tanto, eu murmuro tanto muitas vezes? Justamente porque a gente vai perdendo essa capacidade. A gente vai se acostumando com o mover de Deus. A gente vai se acostumando com aquilo que Deus está fazendo. A gente vai perdendo a capacidade de ver as coisas belas do caráter de Deus e no ser de Deus. E a gente simplesmente anda com Ele, mas naquele andar que vai perdendo a perspectiva, a expectativa de ver coisas acontecendo, coisas novas acontecendo na nossa vida. Agora, como podemos perceber a realidade espiritual que nos cerca e, consequentemente, não vivermos perdidos nesse mundo caótico? Sabe qual vai ser a resposta para isso, a solução para isso? Observando o que Jesus está nos ensinando. Pedir ao Pai pelo Espírito Santo de Deus. E é interessante isso, porque além de deixar de perceber que aquilo que o Espírito está fazendo,
nós vamos aos poucos deixando de ser influenciados pelo mover do Espírito Santo. E só tem uma saída. A saída para que esse Espírito não venha se extinguir em nós, não venha ser apagado em nós, que nós não percamos a capacidade de perceber o que Deus está fazendo no mundo e na nossa vida. Só existe uma maneira de reverter isso. Encontramos a resposta em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos de 16 a 19. Alegrem-se sempre, diz o apóstolo Paulo. Ele continua falando o quê? Orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Não permitam que essa influência, esse poder que dá direção, que traz luz, que influencia, que tem uma capacidade de fazer com que você perceba os milagres de Deus todos os dias. Não permita que esse Espírito seja apagado dentro de vocês. E que Paulo está dizendo o seguinte: só existe um caminho para isso. É o caminho da oração. E aí a gente tem um problema. Sabe qual é? É um problema lógico. É um problema que tem a ver com forma, que tem a ver com método, que tem a ver com jeito. Porque a gente acha e continua achando que a oração é algo que nós só fazemos dentro de um quarto, só fazemos na igreja, só fazemos de um jeito. E sabe o que eu e você precisamos fazer hoje? Se não fizermos, sob pena de ficarmos frustrados no que diz respeito à vida de oração, é a gente reduzir a oração justamente a um modo e a um jeito determinado. Sabe o que você e eu precisamos entender? Que oração é vida. Sabe o que eu e você precisamos entender nessa noite? Nós precisamos ver a oração não como um ritual. Porque se nós continuarmos vendo a oração como um ritual, como eu falei para vocês, nós vamos ficar frustrados. Porque nos falta uma coisa básica chamada tempo. Você é uma pessoa sem tempo. Olha quantas horas você trabalha por dia. Olha o tempo que você dedica aos estudos. Para aqueles que trabalham e estudam. Olha o tempo que você dedica à sua família. Olha o tempo que a gente gasta, né? Eu lembrava do apóstolo Paulo essa semana, dizendo: façam como eu, sigam o meu conselho, não casem. Eu falei: meu Deus, já era. Já casei, não dá mais, não dá para voltar. Brincadeira, é uma bênção ser casado, amo a minha família, amo a minha realidade de marido, de pai, amo tudo isso. Mas eu não faço, não há tempo. Não há tempo. Eu conversava com o Júnior, né, Júnior, ali um pouco antes do culto. A gente falava assim: cara, a semana passou, a gente não viu. Ele dizia: cara, eu não vi a semana passada. Acabou. Já é domingo, amanhã é segunda-feira, já é uma outra realidade. Próxima semana continua. Sabe por que a gente não tem tempo? Meu irmão, se você for esperar para viver o que o apóstolo Paulo diz, ore continuamente. Se você for esperar um tempo determinado para você viver isso, você vai viver frustrado na sua vida. Agora, tem um jeito para a gente não ficar frustrado. Precisamos ver a oração como vida. Da mesma forma que viver é respirar, viver é orar. Mais uma vez citando o Ari, né? Eu gosto muito de ouvir o Ariovaldo Ramos. Ele dizia também numa mensagem dele, ele dizia o seguinte, né? O sujeito pergunta assim: vem cá, mas tem que orar por tudo mesmo? Tem que orar o tempo todo mesmo? Ele dizia: tem, aquele jeitão dele. Tem que orar o tempo todo. Alguém pergunta: tem que respirar o tempo todo? Dá para ficar 30 minutinhos só sem respirar? Ele brincava, né? Até dá, mas a gente se vê na glória, né? Em outro lugar. Aqui não mais. É uma questão de opção, uma questão de escolha. E ele dizia uma coisa bonita, ele dizia justamente isso: que viver, respirar, orar, está tudo intrínseco, está tudo misturado. São realidades que se misturam o tempo todo. O que eu e você precisamos entender que a vida precisa ser oração. A oração precisa encharcar a vida. Senão, como eu já disse para vocês, nós vamos viver frustrados. E daí que a gente tira essa expressão de vida sacramental, cunhada essa expressão lá pelos pais da igreja, que é justamente uma consciência encharcada da realidade de Deus. Sabe o que significa dizer, meu irmão?
significa dizer que você pode ser um profissional bem-sucedido, um homem de Deus que vive a sua vida, que trabalha, que está vivendo a sua realidade diária, do jeito que Deus chamou você para viver. Você não precisa estar enfurnado dentro de uma igreja, mas a única coisa que você não pode fazer é deixar de respirar Deus no seu dia. O que você não pode perder é a capacidade de perceber Deus agindo, de perceber Deus atuando, de perceber Deus fazendo. O problema é que, como Jesus disse, por que a gente não pede o Espírito Santo? Porque nós não clamamos a Deus pedindo: Pai, dá-me o teu Espírito. Porque o Espírito, somente Ele pode nos revelar a realidade de Deus. Porque no mundo de milagres como nós vivemos, no mundo como o nosso, recheado de milagres, no mundo como o nosso, que é um mundo cheio da presença de Deus, não dá para viver fora de uma realidade de oração. Não dá. Olha essa frase que eu escrevi depois de um tempo de meditação essa semana. Orar é viver, pois a vida, a existência e o mundo são solos sagrados. E em lugares sagrados não dá para ter outra postura, senão a postura de oração. É que a gente acha que o mundo está tudo perdido, não tem jeito, o mundo é do diabo. Quem disse? A terra é de Deus. O mundo é de Deus. A família é um presente de Deus. O seu trabalho é um presente de Deus. Por mais árduo que ele seja. A história está sendo controlada por Deus. E isso faz com que o mundo, a história, a existência, sejam lugares sagrados. E em lugares sagrados nós não podemos viver fora da realidade da oração. É por isso, meu irmão, que você precisa acordar de manhã já em oração, agradecendo a Deus pela noite de sono. Você vai para o seu banheiro, tomar seu banho, né, de manhã, e você vai naquela, como a gente costuma dizer, em espírito de oração, pedindo a Deus pelo dia, lembrando de pessoas. É por isso que você não precisa, é óbvio. Esse ambiente aqui da oração, do culto, ele é fundamental, faz parte, mas você precisa fazer da sua vida uma realidade sagrada, da presença de Deus. O problema, mais uma vez, é que o vaso está dentro da sala e a gente perdeu a capacidade de perceber o jarro dentro da sala, por mais que ele seja um jarro grande e que as pessoas vejam quando chegam na nossa casa, mas a gente vai perdendo essa capacidade. O mundo faz isso com a gente. A pressão do mundo faz isso com a gente. O estilo de vida que nós temos adotado faz isso com a gente. A gente quer crescer. Eu não condeno você por isso, porque eu também quero. Eu quero prosperar. Eu quero, ter uma qualidade de vida cada vez melhor. O problema é que o estilo de vida que a gente tem adotado tem feito com que a gente deixe de ver o jarro dentro da sala. E é por isso que Jesus fala: peçam, batam, clamem. Porque se o pai de vocês, sendo mau, ele é capaz de dar o ovo, o pão, o peixe para vocês, que dirá o Pai Celeste que dará o Espírito Santo de Deus para vocês? Para que vocês possam perceber o que está acontecendo no mundo. Meus irmãos, muitas vezes nós andamos assim, atirando como cegos. Sabe por quê? Porque a gente perdeu a capacidade de clamar ao Pai, como Jesus nos ensinou, pedindo pelo Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Em nome de Jesus. Não abdique dessa bênção. Não desista de crer que o Espírito Santo está à sua disposição para te iluminar. Repito, é impossível viver num ambiente sagrado fora dessa realidade. É por isso que tem tanta gente inteligente e brilhante que não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo tem que revelar, tem que mostrar, tem que falar. Vamos avançar um pouquinho? Por que nós precisamos do Espírito Santo? Já falei várias coisas aqui, mas eu queria pegar alguns pontos específicos aqui a respeito dessa necessidade do Espírito Santo de Deus que nós temos. Em primeiro lugar, eu diria porque Ele é o único. Ele é quem pode de verdade nos iluminar. É Ele quem nos ilumina. Olha só, coisa bonita nós encontramos em João capítulo 16, versos 12 e 13. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. João 16. Interessante isso, porque hoje, meus irmãos, nós recebemos de Deus, do Espírito Santo, iluminação. Eu estou aqui pregando para vocês, e o que eu estou falando aqui, além de não ser uma coisa nova, talvez você já tenha ouvido isso em outro lugar,
Espero que sim. Um outro fator que a gente não pode deixar de perceber aqui nessa noite é que não existe revelação nova. Toda a revelação foi dada aos apóstolos por fim ali. Por mais que alguns ainda se digam apóstolos hoje, acham que tem uma revelação nova, toda a revelação, ela encerrou com os apóstolos. Hoje, o que nós temos é iluminação do Espírito a respeito das verdades que já foram reveladas. Então, quando eu chego aqui para pregar para vocês, eu chego aqui e eu não sou louco de fazer diferente, depois de ter tido um bom tempo de estudo, um bom tempo de leitura e, sobretudo, um bom tempo de oração. Sabe por quê? Porque eu oro para que o Espírito Santo ilumine a minha mente e para que as palavras que estão sendo ministradas possam alcançar o coração de vocês, ilumine a mente de vocês, o coração de vocês, para que vocês possam entender as verdades eternas e espirituais que Deus quer permitir a cada um de nós. Então, uma coisa bonita é saber que hoje o Espírito Santo de Deus está à minha disposição para me iluminar, para me fazer enxergar coisas que eu não estou enxergando. E a beleza, né, da leitura da palavra é isso. Isso consiste nisso também. Porque às vezes você pega um texto assim e fala, caramba, eu não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Estou ali. E uma vez, 2 vezes, há uma promessa para você, meu irmão. Que se você for para esse texto em oração, se você for para a palavra de Deus com o coração aberto, Deus vai revelar verdades. Olha o ato que faz, né? Deus vai iluminar a sua mente. Deus vai usar a expressão revelar. Sem medo de errar, né? Deus vai revelar verdades preciosas ao seu coração. O que você não pode desistir. O que você não pode, diante da primeira dificuldade, achar, eu não vou conseguir, eu não consigo entender nada. Você precisa se debruçar sobre o texto bíblico e deixar que o Espírito Santo de Deus fale ao seu coração. Jesus falava para os seus discípulos, olha, eu tenho muita coisa para revelar para vocês ainda, mas vocês não estão prontos. Vocês não podem receber. Mas chegará um tempo em que eu vou derramar do meu Espírito. Eu vou dar o meu Espírito. E o Espírito que eu vou derramar vai fazer com que vocês entendam todas as coisas. É uma promessa para você, meu irmão. Sabe qual é o nosso problema? A gente tem preguiça. A gente, eu vou domingo na igreja que o pastor prega, eu entendo, né? Eu vou lá, o pastor dá aula na escola dominical, eu entendo é mais fácil. Mas olha, há uma promessa de que o Espírito vai guiar a sua vida. Ele vai te iluminar na palavra, Ele vai guiar os teus passos, Ele vai guiar os teus caminhos, Ele vai dar direção para você. E é tudo que você precisa, essa influência, a direção do Espírito Santo. É interessante, porque lá em Atos capítulo 2, no verso 12, quando o Espírito Santo foi derramado ali em Atos, né, no início da igreja neotestamentária, é interessante porque está escrito assim, atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros, o que significa isso? Imagina, o Espírito Santo foi derramado, o poder de Deus ali foi derramado de uma forma tremenda. Eles falavam em línguas estranhas, línguas no sentido que cada um ouvia o outro estrangeiro na sua própria língua materna. Ou seja, havia uma grande confusão ali, mas ao mesmo tempo todo mundo entendia o que o outro estava falando. E eles perguntavam, o que isso significa? É interessante porque na sequência, o que nós vemos é o Espírito Santo de Deus revelando a cada um deles o que estava acontecendo naquele momento. Deus vai usar o apóstolo Pedro para poder dar uma orientação para a igreja e explicar para eles que aquilo era o cumprimento de uma promessa que havia sido dada ao profeta Joel lá atrás, mas que havia chegado o momento exato do cumprimento daquela promessa na vida da igreja. É interessante, porque é o Espírito que os fez entender todas as coisas. Porque o Espírito nos revela a palavra de Deus. E meus irmãos, toda vez que o Espírito Santo revela a palavra de Deus, o culto nasce dentro de nós. A gente tem um hábito interessante, até para a gente pensar, Moisés, aqui na igreja, querendo arrumar ideia aqui, né? A gente começa o culto com louvor. Né? E o louvor acaba se tornando um preâmbulo, uma introdução, para aqueles que chegam um pouco mais tarde, né? Um tempo a mais ali para começar a palavra e tudo. Mas sabe o que acontece? Na verdade, dentro do contexto bíblico, o louvor, ele é fruto do contato do nosso coração com a palavra de Deus. Você se encontra com a palavra. O Espírito Santo aplica as verdades eternas no nosso coração.
E o Espírito Santo provoca o culto dentro de nós por meio da palavra. Eu me encontro com a palavra de Deus, eu me encontro com as maravilhas de Deus, eu me encontro com as grandezas de Deus, eu me encontro com o que Deus está fazendo na história, o que está fazendo na minha própria vida, e eu respondo em adoração esse mover de Deus na minha vida e na história como um todo. Então, o Espírito é Ele quem provoca o culto em nós. Agora, nós só podemos começar a enxergar as questões espirituais. Porque tem esse negócio, né? Outro dia eu estava numa situação aí, que uma pessoa com problema, alguém falou assim, isso é espiritual. E dá para não ser espiritual? Dá para não ser? Existe alguma coisa que não é espiritual nesse mundo? Claro, não estou falando de espiritualizar tudo, ver demônio em tudo. O que eu estou dizendo, meu irmão, é que nós vivemos uma realidade que ela é absolutamente espiritual em todos os aspectos. Tem gente, tem pessoas, tem dinheiro, tem matéria, tem chão, tem casa, tem problema, tem doença, tem tudo. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, falando de batalha espiritual. Mas nós não podemos perder essa noção de que é tudo espiritual mesmo. Não tem jeito, nós vivemos dentro de uma realidade espiritual. E nós só vamos enxergar algo se o Espírito Santo de Deus nos revelar. Mais uma vez foi por isso que Jesus falou, peçam, clamem, batam a porta, porque vocês vão receber o Espírito Santo. Sem Ele não conhecemos a Deus e não percebemos o que Deus está fazendo, mais uma vez, como eu já lhes disse na história. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque Ele nos ajuda a falar de Deus e testemunhar para o mundo. Irmãos, eu não ouso abrir minha boca fora da dependência do Espírito Santo de Deus. Não ouço. Por mais que eu tenha estudado, tenha falado, ou tenha aprendido alguma coisa, falar fora da dependência do Espírito Santo de Deus é loucura. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo de Deus que fala. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que o apóstolo está dizendo? O que o Senhor está dizendo, melhor aqui, né? O Senhor está dizendo, Jesus está dizendo, vocês precisam do poder do Espírito Santo para abrir a boca de vocês para falar das minhas grandezas. Não dá, irmãos. Qualquer um que tente confiar na sua capacidade retórica, na sua eloquência, pode até impressionar alguns, mas não vai cumprir o propósito de Deus de iluminar as mentes e corações que Deus quer alcançar. Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Esse poder é para falar. Às vezes eu fico vendo pessoas que querem poder de Deus para brincar de ser crentes, brincar de mágica cristã. Querem poder de Deus para impressionar, querem poder de Deus para encontrarem valor pessoal, querem poder de Deus para serem, enfim, valorizados, mas o poder de Deus, sobretudo, à luz do que a palavra de Deus nos diz essa noite, é para que nós possamos falar das grandezas de Deus, das maravilhas de Deus, porque não tem como fazer coisa tão grandiosa fora da realidade do Espírito Santo de Deus. Foi o Espírito que os ajudou a falar de Deus. E é como se o Espírito decodificasse a nossa mensagem e a colocasse em condições de ser entendido. Que tem um detalhe, eu me lembro, como se fosse hoje, e tem uma coisa engraçada, interessante, como que às vezes as palavras mais simples são as mais poderosas. Era o ano, nossa, essa foi horrível, era o ano de 1995, tem tempo, né? Tem tempo mesmo, 94, 95, se não me falha a memória. Eu estava com um menino na casa de uma pessoa, de uma amiga, e eu tinha um adolescente. E eu me lembro que ele sentou, ele vivia com a mãe na casa de uma pessoa que era o chefe. Ela era empregada da casa e ele foi criado por esse senhor. Muito generoso, muito abençoador. Não tinha pai. E esse senhor acabou se tornando uma espécie de pai para ele, embora sua mãe fosse empregada da casa ali. E esse menino, né, com muitas feridas abertas ainda, questão paterna ainda, essa coisa toda. Eu me lembro que uma vez a gente estava reunidos e eu falei assim, sentindo no meu coração, fala do plano da salvação para ele. Eu me lembro, assim, eu era seminarista ainda,
se hoje ainda tem dificuldade para falar, imagina naquele tempo, né? Então, assim, eu me lembro que eu, com toda simplicidade, eu comecei a falar do que Deus tinha feito por ele. Comecei a falar do plano da salvação, de que Deus enviou o seu filho para morrer pelos pecados dele, Deus o criou para a vida, mas historicamente o homem se afastou de Deus. Assim, é uma coisa muito simples. Esse menino, 14, 13 anos, o garoto começou a chorar. Aquela mensagem entrou no coração daquele menino. E ali, eu ainda um seminarista, mal sabia colocar as palavras, falando de meio, mais ou menos, mas não estava na eloquência, estava no poder de Deus. Não estava no muito saber, estava no poder do Espírito Santo de Deus. Não estava na articulação das palavras, estava na capacidade do Espírito de decodificar muitas vezes até coisas que nós falamos que não são tão inteligíveis e aplicar no coração do outro. O Espírito Santo faz isso. Às vezes, você fala coisas e depois você fala assim, meu Deus, como é que eu fui falar aquilo? Como é que eu fui falar aquela besteira? Sabe o que acontece? O Espírito Santo pega as suas palavras, molda, trabalha e aplica do jeito que ele quer no coração da outra pessoa. Não é o que você falou, mas é o que o Espírito Santo fez com a sua palavra, com as suas palavras no coração do outro. Para a gente avançar, em Atos capítulo 2, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Meus irmãos, sem entrar no mérito aqui das línguas, se eram línguas estranhas, se era a língua que o mundo pentecostal afirma ser, se entrar nesse mérito, eram línguas que Deus capacitava para que eles falassem. Ponto. Era uma mensagem específica. Era Deus ministrando palavra viva no coração deles por meio do Espírito para que eles pudessem falar. Esse poder tem um detalhe aqui importante, é que eu falei que esse poder, ele é um poder para falar, mas também é um poder para testemunhar do poder de Deus. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite. Falar das grandezas de Deus é fundamental. Quem Deus é, o que Deus faz na história, a forma graciosa como Deus conduz o universo, a nossa própria vida, é maravilhoso. Mas sabe do que eu acredito que a palavra está nos dizendo aqui no capítulo 2, sobretudo? Enfim, aqui no Atos capítulo 2, o texto anterior e posterior, na verdade, está falando de um testemunho. Na verdade, o texto está falando assim, recebereis poder para serem minhas testemunhas. Testemunha, alguém dizia, eu vi também alguém dizer esses dias, que para você ser testemunha, você não precisa de poder. Você vai dizer, eu vi isso, eu vi aquilo, vi mais ou menos outra coisa, e eu tenho coisa que eu não vi. Certo? Isso é uma testemunha. Você viu isso? Vi. Você estava lá? Estava. Você viu como aconteceu? Vi. Mas isso? Não, isso eu não vi muito bem, não. Você não precisa de poder para poder testemunhar de coisas que você viu. Que você estava lá e você viu. Uma testemunha, a rigor, não precisa de poder para fazer isso. Ela apenas conta o que ela viu. Mas, sabe o que eu acredito que a palavra de Deus está falando no nosso coração também nessa noite? O poder que nós precisamos é o poder para demonstrar para o mundo aquilo que Deus fez em nós. Sabe por quê? Quando você chegar no seu trabalho amanhã e uma pessoa estiver com você, um colega de trabalho estiver com você lá, e ambos receberem uma notícia desagradável, espero que não aconteça, mas às vezes acontece, né? Olha, vamos aqui enxugar o quadro, aqui de funcionário, o setor está demitido. Não acontece não, tá bom, irmão? Mas acontece em alguns lugares. E aí, sabe qual é o testemunho? A pessoa que não tem Deus explode, fica desesperada. Foi ontem em Nova York, que um sujeito voltou no local, acho que depois de um ano, não sei, ele foi demitido, num dos prédios mais famosos de Nova York. Ele voltou lá e, ontem, não sei, foi sexta-feira, eu acho, e deu um tiro num colega de trabalho. Matou um colega de trabalho, no lugar que ele trabalhou, que havia sido, quem estava lá empregado, foi demitido, voltou lá, matou um colega de trabalho. Sabe por quê? Quando o mundo olha pra gente e vê a forma como nós reagimos a algumas situações que acontecem com a gente, é aí que o poder de Deus se manifesta. O poder que está sendo falado aqui
é poder para testemunhar aquilo que Deus fez, sobretudo na nossa vida. Eu era enganador ontem, mas eu encontrei com Cristo e hoje me tornei uma pessoa honesta. Eu não era um profissional exemplar, fazia o meu trabalho de qualquer jeito, não estava nem aí para as pessoas, mas Cristo entrou na minha vida e eu comecei a rever os meus conceitos, os meus valores, e hoje eu chego no horário, no meu trabalho, hoje eu honro o meu chefe, hoje eu faço o que mando eu fazer, hoje não vivo murmurando atrás da minha mesa, porque Cristo entrou na minha vida. Ontem eu era uma pessoa que não era confiável, porque pessoas contavam coisas para mim, e eu tinha um prazer de sair contando para todo mundo que as pessoas confiavam a mim como segredo. Hoje, eu entendo que a vida do outro é sagrada e que eu não posso mais brincar com a história do outro que é sagrada. E quando alguém chega para mim, confia em mim, conta alguma coisa para mim, simplesmente eu guardo aquilo e transformo aquilo em motivo de oração. E o mundo começa a perceber isso. Começa a perceber a mudança que houve na sua vida, na minha vida. E o poder de Deus se manifesta a partir da obra que Deus fez em nós. E o mundo começa a ver que de verdade alguma coisa diferente está acontecendo na nossa vida. E o Espírito Santo de Deus pega o nosso testemunho de transformação e transforma aquilo uma verdadeira pregação para aqueles que estão observando a nossa vida. Você percebeu como que a sua vida já mudou desde o dia que você confessou Jesus como teu Salvador? Eu sei que você está em processo, como eu dizia aqui semana passada. Eu sei que tem coisas ainda que estão em processo de aperfeiçoamento. Mas olha para a sua vida. Olha como que você já pensa diferente. Olha como você já age diferente em algumas situações. Olha como você cresceu. Eu não estou falando para você olhar e dizer, olha como eu evoluí, legal, vou parar por aqui. Não. Olha para trás, que você vai ver a obra que o Espírito Santo de Deus já fez na sua vida. E é essa obra que é testemunhada para fora. Deixa eu avançar um pouquinho mais. Falando de pregar, falando da gente estar aqui alcançando vidas por meio da pregação, por meio do testemunho, eu me encontrei com Barnabé essa semana, o texto que se encontra em Atos também, que falou muito ao meu coração. Olha só que interessante esse texto de Atos capítulo 11, dos versos 19 a 26. Olha só. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém. E eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, falando de Barnabé, presta atenção, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Nós temos assim no Novo Testamento, ali no livro de Atos, 2 centros que foram muito importantes para a igreja nascente. No primeiro momento, a igreja, por assim dizer, mais importante foi a igreja que nasceu em Jerusalém. Mas muito rapidamente, nós podemos dizer que houve uma mudança do centro. O centro, não vou dizer do centro religioso, mas da base da igreja, por assim dizer, essa base acaba sendo transferida para Antioquia. Por quê? Para que o projeto de Deus de dar continuidade ao evangelismo, de alcançar todos os povos, isso pudesse continuar acontecendo. E acontece uma coisa interessante, se você observar no início do texto que nós lemos, o texto diz que os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Olha que coisa interessante. No primeiro momento, a igreja não havia entendido ainda a sua responsabilidade de ir pelo mundo anunciando o evangelho. Só que aí Estevão morre.
primeiro mártir da igreja, morre apedrejado. Paulo, consciente com a morte dele, estava perto, consciente com a sua morte. O que acontece é que a partir da morte do Estevão, houve uma dispersão da igreja e os discípulos saíram fugidos, anunciando o Evangelho. O problema ainda é que no primeiro momento, eles fizeram isso apenas entre os judeus. Gente que conhecia a lei, gente que já tinha uma base, por assim dizer, bíblica, teológica, mas essa mensagem não estava alcançando outros povos. Entretanto, alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos. Nesse momento vai começar a acontecer uma revolução na igreja. Irmãos, imagina uma fé nascente, que nasceu num recanto atrasado do mundo, é bem verdade. A fé que fala de morte e de ressurreição e de cruz. Esse discurso sendo falado entre gregos. A turma que pensava. A turma que questionava. Filósofos, estudiosos. Imagina esse evangelho na sua simplicidade, alcançando pessoas com um elevado saber, com um orgulho muito grande por serem detentores do conhecimento. Mas sabe o que aconteceu? O texto diz que justamente alguns desses homens, eles ousaram romper a fronteira, a zona de conforto, e irem para lugares onde o Evangelho poderia vir a ter grande resistência. Mas não importava. Sabe por quê? Porque esses homens estavam cheios do Espírito Santo. E o texto continua dizendo que essa notícia de que o Evangelho estava chegando aos gregos volta para Jerusalém. E o Barnabé, ele é enviado para Antioquia como uma espécie de apóstolo, como uma espécie de alguém que foi para olhar o que estava acontecendo. Ele vai para Antioquia justamente para ver o que estava acontecendo ali. E o texto diz que este, ali chegando, vendo que a graça de Deus. O Barnabé não foi lá com autoridade, dizendo assim, está tudo errado, eu sou o único que posso falar aqui do Evangelho, vocês não estão capacitados para isso. Não! O texto diz que o Barnabé chegou lá e ele viu a graça de Deus atuando. Ele ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Sabe por que ele fez isso? Porque ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso, procurou Saulo. Quando o encontrou, levou para Antioquia também. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniam com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Olha que coisa bonita. Eu trouxe esse texto, fiz uma inserção nesse texto na mensagem dessa noite, só para dizer o seguinte. Esse talvez foi um dos grandes desafios da igreja. Romper com a sua zona de conforto. Romper com uma barreira ainda muito mais que geográfica, cultural, onde o povo judeu ainda entendia que o que Jesus tinha feito era somente para eles. Eles rompem com essa barreira. Sabe por que eles romperam? Porque eles acreditaram que, na verdade, não seriam eles que falariam, mas eles iriam movidos pelo Espírito Santo de Deus. Iriam movidos pelo poder de Deus. Meus irmãos, quando nós vamos movidos pelo poder de Deus, nós vamos muito mais além. Quando nós vamos na convicção de que o poder de Deus está em nós simplesmente conseguimos alcançar lugares que nós sequer poderíamos imaginar que nós alcançaríamos. É por isso, repito mais uma vez, que lá atrás, voltando para o nosso texto base, Jesus disse, clamem pelo Espírito Santo. Vocês só vão conseguir abrir a boca de vocês e falar para as pessoas que vocês querem alcançar se vocês forem cheios do meu Espírito Santo, cheios do meu Espírito. Deixa eu avançar, porque a hora já passa, aqui já está bem adiantado o tempo. Uma outra verdade que eu vejo a respeito desse fato do Espírito Santo, por que nós temos que ter o Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos traduz uns para os outros.
Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia e Pampília, Egito, e das partes da Líbia, próxima a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Isso aqui é o conceito do Ariovaldo também. É interessante que ele fala sobre isso, né? Ele diz que é o Espírito Santo que nos traduz uns para os outros. Pensa só. Imagina que eu estou aqui, se eu pedir para todos vocês ao mesmo tempo, quando eu bato a minha mão assim, todo mundo falar o seu nome ao mesmo tempo. Depois eu pedir para quem não conhece, cada um falar o nome um do outro, né? A confusão que vai dar se todos nós falarmos ao mesmo tempo. Foi o que aconteceu aqui, só que em uma proporção muito mais intensa. Sabe o que está acontecendo nesse lugar? Um milagre de Deus. Deus tinha uma mensagem para transmitir. As pessoas não falavam a mesma língua, mas estavam no mesmo lugar. Sabe como que Deus deu um jeito nisso? Fazendo com que todos pudessem entender a língua uns dos outros. É interessante isso porque muitas vezes, meus irmãos, nós vivemos no mesmo contexto geográfico, no mesmo contexto cultural. Muitas vezes nós vivemos dentro da mesma casa, mas a gente não se entende. Já percebeu que às vezes a gente quer falar uma coisa e a gente intensifica a nossa capacidade de explicação, tentando explicar melhor o que a gente está falando, mas o outro não consegue ouvir o que a gente está falando, ela não consegue entender o que a gente está falando? Isso por uma razão muito simples. Por mais que muitas vezes vivamos em contextos, ambientes físicos e geográficos e culturais, que são os mesmos contextos, nós muitas vezes vivemos dentro de uma realidade existencial e emocional diferente uns dos outros. Às vezes, eu estou indo, mas você está vindo. Eu quero abraçar, mas você quer andar. Eu quero ir numa direção, mas você deseja outra. Isso acontece muito dentro de casa. Muitas vezes a gente quer se comunicar, a gente fala uma coisa, mas o outro entende outra. E como alguém já disse, um mago da comunicação não reside no que eu falo, mas no que o outro entende. É interessante porque nós temos códigos familiares. Simplesmente a gente entende muitas vezes o ambiente que a gente vive, mas a gente não consegue se fazer entendido. Sabe por quê? Porque como Ari, ele dizia lá, num texto que eu lia dele, ele dizia o seguinte, que na verdade o ser humano não se comunica, ele se traduz. Nós precisamos da tradução do Espírito Santo nos nossos relacionamentos. E nós podemos contar com o Espírito Santo para nos traduzir, porque ele é o maior interessado na unidade. Sabe o que Deus estava fazendo aqui? Além de fazer com que a sua mensagem fosse entendida, Deus estava produzindo a unidade entre aquelas pessoas. Você consegue entender por que você precisa do Espírito Santo? Você precisa do Espírito Santo até para ser entendido dentro da sua casa. Até para poder conviver claramente, abertamente com as pessoas que estão com você, vivendo com você, por uma razão muito simples. Ou nós somos traduzidos pelo Espírito Santo muitas vezes, ou nós vamos viver num ambiente de desunião, desagregação, um ambiente de caos. Porque, como falava para vocês, vivemos realidades existencial e espiritual muitas vezes diferentes do outro. E não é assim? Eu dizia há pouco tempo aqui, nós temos históricos de família, heranças que a gente recebe, quantas bagagens a gente traz para o nosso relacionamento. Gente, viver dentro de uma família, num casamento, é um milagre. É um milagre. Você vem de um lugar, de uma cultura, de uma educação, a outra pessoa vem de um outro lugar, de uma outra cultura, de uma outra educação. Se não houver uma tradução do Espírito Santo nos nossos relacionamentos, não vingam. Não adianta. Deixa eu avançar um pouco mais. Precisamos do Espírito Santo também, porque ele nos traduz para Deus. Nós não sabemos orar como convém. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio
Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A nossa oração, eu acredito que chega toda confusa para Deus, não é assim, né? A gente ora aqui, é como se a nossa oração chegasse toda desconjuntada. Mas sabe o que o Espírito Santo de Deus faz? Ele pega a nossa oração, arruma, organiza. Porque nossa oração é cheia de confusão, né? A gente é confuso para orar para Deus, a gente é confuso para falar com Deus, como muitas vezes somos confusos para falar uns com os outros. O Espírito Santo, com toda a paciência, arruma a nossa oração e apresenta ao Pai. Nós não sabemos orar como convém, como precisamos, mas o Espírito Santo nos ajuda na nossa fraqueza, porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aí você pode perguntar, pastor, então não devo mais orar, já que eu não sei orar? Não. Ore do seu jeito. Ore de qualquer jeito, apenas ore. Fale com Deus. Abra seu coração para Ele. Expresse aquilo que está dentro da sua alma e deixe que o Espírito Santo vai organizar, vai arrumar aquilo que você está falando. Nós também precisamos do Espírito Santo porque Ele traduz Deus para o mundo. Olha só Mateus 5,45, o que nos diz? Para que vocês venham a ser filhos de Deus Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e bons e derramar chuva sobre justos e injustos. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Eu já falei aqui, o mundo, ele é o lugar da atuação de Deus. Deus está agindo o tempo todo e mais uma vez, por mais que não percebamos, Deus está agindo no mundo, manifestando a sua bondade. Olha, Deus manifesta todos os dias a sua graça no mundo. A isso nós chamamos de graça comum. É o que o texto diz, a chuva, ela vem sobre os justos e os injustos. A medicina, com todo o seu avanço, está aí para os justos e para os injustos. Os grandes equipamentos que salvam vidas estão aí para os justos e para os injustos. Na verdade, é a bondade de Deus se manifestando de forma graciosa para quem quer que seja. E o que me chama a atenção é que aquilo que nós chamamos de graça comum, que é a bondade de Deus para todos, indistintamente, sem ter a ver com salvação, ela acaba sendo instrumento para que a graça especial de Deus chegue na vida de um eleito dele, de um escolhido dele. Sabe por quê? Porque quando o sujeito vê a bondade de Deus, vê o cuidado de Deus com a vida dele, ele fica constrangido, e isso faz, constrangido no bom sentido, e isso faz com que ele acabe se voltando para Deus. Quantos de nós, né, depois de termos sido agraciados por Deus, não nos voltamos para Deus? Quem sabe vivemos uma vida alienados dele e de repente alguma coisa boa acontece na vida da gente, você sente a vontade de agradecer a alguém por aquilo que aconteceu. É interessante porque eu acho que uma das maiores tristezas do ateu é não ter para quem agradecer, né? Não poder levar os olhos para o céu e falar, Deus, obrigado pelo que aconteceu na minha vida. Porque chega uma hora que você achar que só você que resolve os seus problemas e só você que faz, fica meio complicado, né? Porque você vê tanta coisa acontecendo na sua vida, você fala, não, cara, está para além de mim esse negócio. Está para além da minha capacidade. Mas nós podemos olhar para o alto e falar, Deus, obrigado. Obrigado pela tua bondade. Então, nós precisamos do Espírito Santo porque Ele nos traduz para Deus, porque Ele traduz Deus para o mundo, e precisamos do Espírito Santo também, porque é Ele quem gera em nós a dependência de Deus. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Queridos, em nome de Jesus, você não está sozinho, você não está sozinha, minha irmã. O Espírito Santo de Deus habita em você. É Ele quem dirige a sua vida. E sabe o que a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite? Coloquemos a nossa dependência em Deus. Coloquemos a nossa dependência no Espírito Santo de Deus. Você pode confiar em médico, você pode confiar na capacidade humana, você pode confiar no seu talento, e tem que confiar, realmente faz parte, mas não desista de depender de Deus como sendo aquele que de verdade, em última análise, pode fazer coisas boas por você. Quero
encerrar essa palavra aqui com essa mensagem, dizendo que a nossa dependência de Deus precisa estar evidente no nosso dia a dia. Meu irmão, Jesus, Ele nos ensina, orem a Deus, Pai. Peçam ao Espírito Santo. Peçam a Deus para que Ele derrame o Espírito Santo sobre vocês. Para que vocês não estejam perdidos, para que vocês não estejam dispersos, para que vocês não estejam alienados, para que vocês não fiquem vagando pelo mundo, sem saber o que Deus está fazendo e onde Deus quer que vocês caminhem também. Por isso, nessa noite, nós não podemos ter outra disposição no coração, senão, de verdade, meus irmãos, falarmos: Senhor, eu preciso do Teu Espírito. Eu preciso do Teu Espírito. Dá-me do Teu Espírito, Senhor. Dá-me da Tua unção. Eu não quero viver perdido. Eu não quero que a história passe e eu não perceba o que o Senhor está fazendo no mundo. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo. Eu quero perceber o Teu mover. E eu quero me engajar nesse Teu mover. Eu quero ser participante do Teu mover na história. Em nome de Jesus. Amém?